Em nossa primeira aula, nós falamos a respeito dos possíveis confrontos entre ciência e Bíblia, ou seja, entre o conhecimento científico e o conhecimento bíblico. E realçamos a importância de considerarmos um outro fator, que não é nem científico e nem bíblico, filosófico, especificamente o naturalismo metafísico, que às vezes é travestido de uma roupagem científica e, na verdade, são posições, são afirmações de cunho filosófico. E quando realmente essas afirmações são utilizadas em nome da ciência, nós temos que admitir que o resultado seria um conhecimento ou um pseudo-conhecimento científico. Da mesma forma, a Bíblia pode ser interpretada de maneira parcial, de maneira equivocada, e isso leva ao conhecimento bíblico desvirtuado, ou ao pseudo-conhecimento bíblico. E fizemos os possíveis confrontos, né? E verificamos já aí que existem situações desejáveis onde o conhecimento bíblico se harmoniza com o conhecimento científico. Já na segunda aula nós mostramos que esse assunto acaba assumindo uma situação de controvérsia no campo do evolucionismo versus criacionismo. Aí nós temos realmente que tomar muito cuidado com a interpretação bíblica e também com as afirmações científicas, se são realmente científicas ou não. Então, dando continuidade a esse tema, nós vamos tentar recapitular alguma coisa e unimos a primeira aula com a segunda, com mais algumas informações para deixar esse assunto bastante claro, e eu acho que é fundamental para que, ao nos defrontarmos com essa controvérsia, temos posições corretas, isentas e honestas. Muito bem, como introdução, eu volto a utilizar a figura do Ernest Mayr, esse grande evolucionista respeitado no mundo inteiro e que dedicou boa parte da sua vida, pelo menos 80 anos, ao estudo do evolucionismo, especialmente no campo da biologia. E fundamentado, então, no seu livro Biologia, Ciência Única, foi o último livro lançado por esse cientista. A contribuição dele, para mim, mais expressiva é quando ele procura definir aquilo que ele chama de filosofia da biologia. Então, na filosofia da biologia, nós, na visão evolucionista, inspirado em Mayr, nós podemos construir o seguinte diagrama. Nós temos, então, aqui a biologia funcional, que pertence ao campo das ciências naturais. Aqui, em verde, biologia histórica, onde são utilizados cenários imaginários ou narrativas hipotéticas. E aqui percebam a cor, aqui na parte central, né? Um marrom, que é uma mistura das duas cores, ou seja, aqui eu trabalho com os dois conhecimentos, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. E podemos dar nome aos dois quadros aqui, fica até mais prático. Aqui estou lidando, então, com o conhecimento científico e aqui com o naturalismo metafísico. Eu creio que essa visão é a visão mais correta para compreendermos realmente como o conhecimento é construído no evolucionismo e também no criacionismo, em seguida iremos mostrar. Existe aquilo que nós chamamos de hipóteses ad hoc. São hipóteses auxiliares que são utilizadas para tentar defender um modelo. Né? Essas hipóteses elas podem ter uma motivação científica ou uma motivação filosófica. Usando esse quadro de Mayr, então eu vou introduzir duas hipóteses ad hoc. Né? Uma oriunda da própria observação científica, que seria o experimento de Urey-Miller. Esse experimento foi feito. Mas note aqui a interrogação. Será que realmente eu posso considerar essa hipótese ad hoc como tendo um cunho científico? É um experimento de laboratório. Mas será que todo experimento de laboratório, a motivação é científica? Então nós vamos considerar isso em nossa aula de hoje. E aqui uma hipótese ad hoc, certamente proveniente da visão filosófica, da componente filosófica do evolucionismo, nós temos a biogênese. Né? Isso realmente não tem nada a ver com ciência. Alguém realmente que considera que tudo surgiu por acaso, sem nenhuma intervenção externa ou sobrenatural, tem que admitir que a vida surgiu de não vida. Então, de onde esse conhecimento é extraído? A fonte está no naturalismo metafísico.
Da mesma forma que na biologia podemos usar a geologia, a filosofia da geologia. Então, eu vou estender, expandir esse conceito de Ernest Mayr a ultrapassar o campo da biologia e utilizá-lo também para a geologia no contexto do evolucionismo. Da mesma forma, então, eu tenho aqui a componente científica, conhecimento científico, pertence às ciências naturais, e aqui a geologia histórica, eu tenho cenários imaginários também. Cenários que não existem hoje, que se imagina que ocorreram no passado. Não é? E também duas hipóteses ad hoc para exemplificar. Uma delas, partindo da geologia funcional, ou seja, eu encontro alguns elementos radioativos nas rochas e eu procuro utilizar as proporções do elemento original, o derivado, os derivados, para realmente calcular aquilo que se chama geocronologia padrão, ou seja, as idades geológicas, milhões de anos. Será que realmente essa geocronologia padrão ela é consistente, ela é exata, ela funciona? Nós vamos comentar isso ainda hoje, né, em nossa aula. Bem, agora uma hipótese ad hoc proveniente da componente filosófica do evolucionismo, nós temos o uniformitarismo, enunciado inicialmente por James Hutton, depois Charles Lyell, e nós vemos hoje que o uniformitarismo, já comentamos isso na primeira aula, né, está realmente bastante contestado, tendo em vista a incidência cada vez maior de evidências na coluna geológica de que realmente ocorreram muitas catástrofes, incidências de catástrofes ao longo da história geológica de nosso planeta. Não é? Então, aqui eu tenho um esquema da história natural, especificamente da geologia, na visão evolucionista, inspirado realmente no contexto filosófico e científico exposto por Mayr. Né? Agora, eu vou usar o mesmo esquema para o criacionismo. Inicialmente, filosofia da biologia na visão criacionista. Eu tenho a componente científica, biologia funcional, ciências naturais, e a componente metafísica ou não científica, biologia histórica e narrativa da criação. A narrativa de criação, de onde eu extraí? Evidentemente, a Bíblia. Então aqui eu tenho conhecimento bíblico e aqui eu tenho conhecimento científico. E tenho então as duas fontes de conhecimento utilizadas pela visão criacionista e vamos também considerar aqui duas hipóteses ad hoc. Eu tenho a hipótese ad hoc vindo do campo da ciência, que é a complexidade redutível, nós já apresentamos rapidamente em nossa primeira aula. Né? Isso realmente, vamos repetir, é uma evidência forte de que vários sistemas, vários organismos observados na natureza, eles não podem ter surgido passo a passo. Ou teriam surgido prontos, acabados, completos, ou jamais teriam existido. E uma hipótese ad hoc proveniente do conhecimento bíblico, Deus Criador. Né? Então, as duas parecem bastante compatíveis. E nós vemos aqui uma harmonia entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico. Vamos então, agora, no campo da geologia, na visão criacionista, o mesmo esquema, conhecimento científico, a geologia funcional, e a geologia histórica, narrativa do dilúvio, extraída, realmente, essa narrativa do texto bíblico, Gênesis capítulos 6, 7 e 8. E vamos verificar realmente que ocorre uma harmonia muito interessante. Como geólogo, eu posso afirmar que essa harmonia é tão fantástica que as nossas 5 últimas aulas serão dedicadas realmente a esse tema. E nós vamos encontrar muitas evidências na natureza que confirmam que houve uma catástrofe geológica de proporções globais na história de nosso planeta. As hipóteses ad hoc, podemos mencionar dentre muitas, nós temos aqui a formação Santana, que é uma formação geológica que ocorre na parte nordeste de nosso país, do Brasil, e essa formação Santana, ela realmente nos fornece dados impressionantes. São fósseis muito bem preservados que podem ser encontrados nessa formação e que são evidências inequívocas de uma catástrofe. E a hipótese ad hoc, realmente extraída da Bíblia, é a grande catástrofe, ou dilúvio, como nós consideramos na Bíblia. E vamos encontrar uma harmonia perfeita na narrativa bíblica do dilúvio e nos dados de campo que a geologia nos fornece. A exemplo de Ernest Mayr, com sua definição de filosofia da biologia,
identificar outras significativas contribuições de cientistas e evolucionistas no campo da biologia, paleontologia e geologia. Eu creio que essas contribuições são reais e elas devem realmente ser consideradas. Não devemos realmente ser radicais, imaginar que um evolucionista não poderá ter a sua mente lúcida e fazendo descobertas, eu diria, autênticas no campo da ciência, e aquilo realmente que ele apresenta deve ser aceito como uma verdade. Então vamos iniciar com a visão evolucionista. Vamos tentar realmente fechar esse quadro das 3 primeiras aulas para deixarmos claro realmente o que ocorre nessa controvérsia entre evolucionismo e o criacionismo. Bem, modelos, processo de construção. Como os modelos são construídos segundo a cosmovisão evolucionista? Bem, essa junção aqui já conhecemos, ela foi apresentada de certa forma na aula anterior. Então aqui eu tenho o evolucionismo, aqui eu tenho o conhecimento científico e lá o naturalismo metafísico. Os dois sempre têm que ser considerados. Algumas vezes, realmente, a ação do cientista ela se concentra aqui. Outras vezes aqui. Mas, de um modo geral, ele está realmente atuando nos dois campos. E nunca deve se esquecer disso. Alguns, no lugar de conhecimento científico, colocam naturalismo metafísico, aliás, naturalismo metodológico, que realmente é diferente do metafísico. Mas note, naturalismo metodológico, naturalismo metafísico, são coisas parecidas. Eu diria que isso leva à confusão, mas devemos distinguir. Em pesquisa científica, devemos realmente separar o que é filosofia e o que é ciência. Não devemos confundir. A filosofia pode estar presente. A própria ciência tem uma concepção filosófica. Você vai lidar com o real apenas, com aquilo que é passível de ser identificado pelos sentidos. É uma filosofia da ciência. Né? Mas, quando se faz afirmações filosóficas que não podem ser testadas, como você não tem as relações de causa e efeito, etc., você realmente tem que separar o que é filosofia e o que é ciência. Isso evita muitas confusões e discussões desnecessárias e constrangedoras. Bem, a origem da vida, a concepção da origem da vida, ela parte da ciência? Certamente que não. Ela surge lá no campo da filosofia. Eu não tenho a vida surgindo de não vida. A biogênese realmente não está ocorrendo hoje, ou geração espontânea. Isso foi realmente refutado experimentalmente por Pasteur, já no século XIX. Mas, realmente, alguns insistem, e não tem saída. Um evolucionista ele tem que admitir que em algum momento a vida surgiu de não vida. Mas essa indagação surge do naturalismo metafísico. Mesmo que ele não entenda, eu nunca pensei em naturalismo metafísico, eu não penso nessas coisas, eu nunca ouvi falar nisso, mas não tem uma posição neutra, ele não tira isso de um lugar desconhecido. Não, isso tem nome. Ou seja, quando ele está concebendo que não existe intervenção, que a vida surgiu de alguma forma no passado, realmente, boa parte dos cenários imaginários que ele vai construir, aliás, todos eles realmente pertencem ao campo filosófico, né, do naturalismo metafísico. Bem, então, a biogênese está aqui como um modelo da origem da vida no contexto evolucionista. E nós vamos ver aqui que o experimento de Urey e Miller ele foi concebido para justificar esse pressuposto filosófico da biogênese. Então eu coloco aqui uma interrogação. Será que o experimento de Urey e Miller realmente ele reflete uma experimentação autêntica, autenticamente científica? Eu creio que não. Em ciência, uma hipótese, um modelo, um experimento, você tem que ter disponível as causas dos efeitos. Eu posso partir dos efeitos para as causas e das causas para os efeitos, okay? Mas eu não tenho, a causa eu não tenho. Eu tenho uma visão, eu imagino realmente como as coisas podem ter ocorrido. Agora, esse meu cenário imaginário, eu vou tentar justificá-lo com o experimento científico. Mas eu diria que a experimentação científica realmente ela fica capenga. Na realidade, eu estou usando esse experimento como se fosse uma tentativa de justificar um postulado filosófico. Então a interrogação eu creio que é justificável aqui. Bem, eu citei esse exemplo, então vamos ter uma ideia aqui, nessa figura, nessa ilustração, desse experimento de Urey e Miller. Rapidamente vamos tentar expor. Eu tenho aqui um balão onde a água é fervida, o vapor de água sobe, e aqui existem alguns gases, metano, amônia, hidrogênio, que se misturam com esse vapor. Algumas descargas elétricas
são ativadas aqui, e essa mistura, não é, acaba realmente esse vapor sendo condensado aqui, e esse líquido resultante é recolhido aqui embaixo. O circuito realmente continua, mas esse experimento foi muito bem controlado. Quem é químico sabe que realmente para você ter isso aqui funcionando como se imagina ter ocorrido no passado, você precisa de ter realmente uma precisão nos seus dados, né, um controle muito minucioso para que você realmente colha isso aqui e não tenha problemas. Vários resíduos deletérios realmente para a vida, aminoácidos que não tem nada a ver com os aminoácidos essenciais realmente dos seres vivos. Então esse experimento hoje muita gente já não cita mais ele, né? Ele realmente foi valorizado, como foi apresentado pela primeira vez na década de 50, mas simplesmente isso aqui não diz quase nada. Ou seja, a vida, a origem da vida continua sendo uma incógnita no campo do evolucionismo. Bem, então, em função daquilo que vemos aqui, nesse primeiro exemplo, né, a origem da vida e o modelo utilizado, nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, que evolucionismo não é uma teoria cientificamente comprovada. Basta olharmos para cá e verificarmos como o conhecimento metafísico é utilizado. E o científico, realmente, ele não tem muito valor científico. Então, eu diria que devemos olhar para esse quadro, para definirmos o que seria o evolucionismo, né? Podemos afirmar que o evolucionismo não é uma teoria cientificamente comprovada. Vamos para um segundo exemplo. Aqui embaixo, então, a origem do registro fóssil. Já colocamos isso em nossa primeira aula, né? O uniformitarismo, que está associado ao gradualismo, ou seja, segundo o uniformitarismo, os acontecimentos geológicos ocorrem de maneira lenta, uma calmaria geológica, hoje se fala em catástrofes pontuais, não é? E nesse período de lentas mudanças na superfície da Terra, ocorre a evolução dos seres, que seria o gradualismo, gradualmente. Ok. Essa visão do uniformitarismo e do gradualismo não pode ser realmente identificada cientificamente, porque são eventos passados, e alguns dizem que isso está ocorrendo hoje, mas o tempo é muito curto. Parece uma ironia, né? A evolução ocorre de maneira tão lenta, né, que eu não consigo percebê-la no tempo de vida humano, mesmo da história humana. Mas ela ocorreu de maneira tão rápida no passado, alguns se contrapõem ao gradualismo com a visão dos saltos, né, equilíbrio pontuado. Ela foi tão rápida que não deixou vestígios. Ela é lenta que eu não percebo, tão lenta que eu não percebo. Ela foi tão rápida que não deixou vestígios. É meio irônico isso, né? Meio estranho. Mas por quê? Eu estou lidando numa área que não pertence ao campo da investigação científica. Estou aqui no campo do naturalismo metafísico. Bem, existe algum modelo realmente para corroborar a ideia de mudanças lentas, não é? Que ocorreram no passado? Tem a geocronologia padrão, né? Ela é obtida através realmente de dados cuidadosamente levantados, as rochas, etc. Sim, mas grande maioria das vezes as rochas que contêm fósseis não são datadas diretamente. E mesmo os fósseis, menos ainda. Então são inferências. E nessas inferências existem vários problemas. Isso será considerado mais à frente, dedicaremos várias aulas a abordar isso. Mas eu diria que essa geocronologia padrão ela pode ser seriamente questionada. E eu diria que um questionamento a ser feito nesse momento podemos já adiantar. Será que a idade radiométrica obtida através desse método, ela coincide com a idade real? Essa questão realmente será reconsiderada mais à frente. Então, existe uma dúvida, porque existem dados realmente que se contrapõem a essa geocronologia padrão. Então, eu tenho novamente esse contexto, mas vamos dar aqui um exemplo, um quadro mostrando os vários métodos utilizados, né? Potássio argônio, rubídio estrôncio, urânio chumbo e outros métodos mais recentes para verificar realmente a validade dessa idade, essas idades prolongadas que representariam, segundo a evolução, etapas na história geológica. Só que eu tenho aqui do lado direito várias anomalias, onde a idade real não coincide com a idade radiométrica. É interessante isso, ou seja, a idade radiométrica parece estar bastante majorada, com números exagerados em relação à idade real. Então, eu colocaria realmente uma interrogação. Esses números aqui realmente parecem não serem inconsistentes. Nós iremos abordar isso mais tarde. Bem, então, olhamos esse quadro, no primeiro exemplo e no segundo exemplo, nós vamos verificar que, novamente, evolucionismo
Não é uma teoria cientificamente comprovada. A mídia fala isso com frequência, que é comprovada, existem evidências mais do que suficientes. Eu diria que não é assim. É ao contrário. Eu creio que existem mais problemas realmente do que modelos consistentes no campo da evolução. Então, com esse quadro, nós vamos então passar para o criacionismo agora. O esquema é bastante semelhante, mostrando realmente que aquela ideia do criacionismo científico, que eu chego realmente a alguns modelos científicos apenas, única, exclusivamente baseado realmente na ciência. Mesmo sendo criacionista, nenhuma interferência da visão bíblica de um Deus criador passa pela minha mente. Isso não existe. Então, eu vou realmente considerar o criacionismo como ele é, no meu ponto de vista. Então, está aqui novamente esse quadro parecido com o anterior e com aquilo que já vimos na segunda aula. Tem o conhecimento científico, né, do criacionismo, e tem uma componente não científica, que seria realmente o conhecimento bíblico. Devemos nos lembrar claramente que a Bíblia é um livro fantástico, maravilhoso. Nós vamos ver que os maiores cientistas de todos os tempos tinham prazer em se dedicar ao estudo sistemático da Bíblia, né? E vamos verificar, no contexto nosso aqui, que também a Bíblia é um livro histórico. Ou seja, a sua historicidade tem sido confirmada de maneira repetida, mediante as descobertas arqueológicas. A origem da vida, Deus Criador. Essa afirmação, esse conceito vem realmente do conhecimento científico? De forma alguma. É do conhecimento bíblico, né? E, voltando realmente naquele mesmo, a ideia de Michael Behe, a complexidade redutível, ou seja, a certeza de que alguns sistemas de seres vivos jamais poderiam ser informados passo a passo, gradualmente, de maneira simples para gerar realmente um todo complexo, com várias funções interagindo de maneira perfeita, harmônica, uma sintonia fina. Isso realmente não pode ter surgido pronto, por acaso. Então, esse é o significado da complexidade redutível de Michael Behe. Então, eu posso mostrar aqui para vocês a figurinha aqui do Michael Behe, um grande cientista americano, que não é criacionista. Eu estou realmente utilizando um conceito exposto por alguém que não é criacionista, mas que se ajusta perfeitamente, uma descoberta científica, à visão criacionista das origens. E isso está no seu livro A Caixa Preta de Darwin. Perceba que eu estou usando aqui, de maneira repetida, dois cientistas evolucionistas nas minhas considerações, Ernest Mayr e Michael Behe. Bem, então, o que é o criacionismo aqui? Olhar esse quadro aqui, qual a conclusão que eu posso ter? Criacionismo, eu vejo então uma harmonia entre a ciência e o conhecimento bíblico. E essa harmonia traz benefícios, eu creio que amplia os conhecimentos, tanto no campo do conhecimento científico, como também no estudo sistemático da Bíblia. Vamos então ao segundo exemplo, a origem do registro fóssil. Estou usando os mesmos exemplos utilizados no modelo evolucionista, nos dois modelos anteriores, e alguns desses realmente exemplos já foram mencionados na nossa primeira aula. Apenas para reforçar. Novamente, quando eu falo na grande catástrofe, uma catástrofe geológica de proporções globais, o dilúvio bíblico, eu realmente encontro isso na Bíblia. Então, eu parto desse pressuposto, utilizando realmente o contexto bíblico. Existem evidências científicas dessa grande catástrofe? Bem, a própria formação Santana reflete isso. E nós vamos realmente mostrar essa formação Santana. Algumas imagens aqui. Já estive 2 vezes, fica no sul do Ceará, pega a parte de Piauí também, de Pernambuco. Você vai encontrar pessoas do mundo inteiro realmente analisando os afloramentos da Chapada do Araripe, a formação Santana. Realmente é impressionante a quantidade e a qualidade dos fósseis que são encontrados nessa região. Os fósseis de peixes são incrivelmente preservados, não é? A sua aparência original parece que foi preservada em detalhes. Aqui eu tenho um selacanto, não é? Um peixe de águas profundas que foi utilizado de maneira equivocada pelo evolucionismo durante muito tempo como sendo um ser intermediário entre os peixes e os anfíbios. E hoje sabe-se realmente, foram construídos cenários imaginários com esse peixe subindo realmente aos barrancos dos rios, não é? E procurando se ajustar ao ambiente terrestre. Hoje sabe-se que é um peixe
de águas profundas, né? E é um fóssil vivo, porque ele ocorre no registro fóssil, desaparece, depois de repente na parte superior do registro fóssil, e hoje ele é encontrado nos mares do Oceano Índico tranquilamente, né? Sem modificações. É o mesmo que é encontrado como fóssil, é encontrado hoje. Só que na Chapada do Araripe eu vou encontrar répteis voadores, vou encontrar insetos, tartarugas, peixes muito bem preservados, uma mistura de ambientes, né? De mar profundo, mar raso, de continental, lagos. Como eu posso justificar esse ambiente como sendo um cenário de calmaria geológica? Não, é catástrofe. Quem sabe ondas gigantescas realmente removendo os seres de lugares distintos e realmente levando isso rapidamente, de tal maneira que não haveria possibilidade de deterioração. Esses animais foram soterrados, alguns deles em vida. Nós vemos alguns peixes sendo fossilizados e engolindo outros peixes. As suas guelras e detalhes do seu corpo estão preservados, partes moles foram preservadas, fossilizadas, restos estomacais foram encontrados realmente intactos nesses peixes. Ou seja, isso é catástrofe. A Formação Santana é uma catástrofe muito bem caracterizada. Mas os geólogos procuram imaginar cenários, situações que não existem hoje para justificar uma visão de um ambiente calmo e tranquilo para a formação desses seres. Isso realmente, para mim, é um contrassenso. A Formação Santana evoca catástrofe e rápido soterramento, isso é muito claro. Não é? Então, eu diria que essa evidência científica ela está em pleno acordo com a descrição bíblica do grande dilúvio. Então, novamente, eu posso dizer que esse quadro, tanto o exemplo 1 como o exemplo 2, refletem uma harmonia entre a ciência e o conhecimento bíblico. Isso, então, é o significado de criacionismo. Uma associação, no meu entender, coerente e sustentável entre o conhecimento bíblico sobre as origens e o conhecimento científico. Professor, um cientista criacionista e um cientista evolucionista poderão chegar às mesmas conclusões em uma determinada linha de pesquisa? Uma boa pergunta. Eu creio que muitas vezes sim. Se eu estiver lidando realmente com eventos que ocorrem hoje, seja no campo da biologia, da geologia, da paleontologia é meio difícil, eu não estou vendo realmente processos de fossilização que ocorreram no passado, ocorrendo hoje. Mas no campo da geologia, biologia, eu tranquilamente posso chegar a conclusões como criacionista semelhantes ao do evolucionista. Em minhas pesquisas científicas, realmente muitas coisas descobertas por mim se ajustam à visão de um evolucionista. Nós estamos aí, no caso, no campo da ciência. Então não há como você ter interpretações distintas, você tem os fatos e as causas, os efeitos e as causas, então, de certa forma, eu posso realmente chegar às mesmas conclusões. Agora, quando eu me reporto a eventos passados, únicos e reproduzíveis, aí realmente as coisas mudam totalmente de figura. E nós vamos mostrar agora, citando alguns exemplos já mencionados e outros novos, de que eu posso ir para rumos totalmente diferentes. Um evolucionista vai seguir uma linha nesse sentido e outro para cá, analisando o mesmo conteúdo, os mesmos fatos. Isso é muito importante nós realmente considerarmos. Então vamos, nesse confronto entre evolucionismo e criacionismo, mostrar realmente como os modelos são construídos e para onde eles levam realmente a pesquisa científica. Então, vamos colocar agora aquilo que já apresentamos, mas num quadro só. Evolucionismo e criacionismo. Processo de construção nós já vimos. Não é? O conhecimento científico ele é utilizado em ambas as cosmovisões, no evolucionismo e no criacionismo. E aqui está realmente a utilização da componente metafísica que leva a modelos distintos. Modelo 1, a biogênese. Modelo 2, complexidade irredutível. Não dá para você associar os dois. São modelos antagônicos. Não dá realmente para você encontrar harmonia entre o modelo 1 e o modelo 2. Já percebemos aí realmente a pergunta feita de que as conclusões, os resultados serão distintos. Aqui embaixo nós temos o modelo 3, que se corresponderia ao modelo 1, né? Geocronologia padrão, e o modelo 4 corresponderia realmente ao modelo 2 no campo do criacionismo, Formação Santana. Então, nós temos aqui esse quadro geral, já respondendo a pergunta feita de que realmente eu vou chegar a conclusões distintas,
se for evolucionista ou se for criacionista. Agora, é bom detalhar isso, mas isso vai implicar, pode implicar inclusive em escolher uma linha de pesquisa diferente e chegar a descobertas diferentes? Certamente que sim. Vamos então mostrar isso. Note que agora, nessa imagem, nessa ilustração, o processo construtivo que estava aqui atrás, ele começa a desaparecer, ficar meio tênue, né? Ou seja, isso pode ocorrer aqui, ocorre. Aqui é difícil, eu acho que o criacionista científico ele vai procurar, não, nesses modelos eu não posso dizer que eu utilizei só a ciência, eu fui influenciado também pelo conhecimento bíblico. Já aqui, desse lado, começa a desaparecer esse processo construtivo, sem realmente o cientista se dar conta. Para ele isso aqui é ciência, isso aqui é ciência. Ele não percebe que utilizou em grande parte do seu raciocínio no processo de construção dos modelos, ele utilizou realmente conhecimento filosófico, sem perceber. Então é como se ele não existisse, desaparecesse, e no fim eu só olho os modelos aqui, né? Na verdade, esses modelos, como está escrito aqui embaixo, é que nortearão as linhas de pesquisa. Então, um cientista evolucionista que quer entender a origem da vida, ele vai estar aqui. Que quer entender realmente a idade das rochas, o que ocorreu realmente na geologia, a história geológica, ele vai estar aqui. Por outro lado, um cientista criacionista, biólogo, ele vai realmente valorizar o modelo 2. E se for um geólogo, ele vai procurar realmente detalhar, entrar a fundo realmente no estudo da formação Santana. E vai chegar a conclusões diferentes. Ou seja, vai existir um direcionamento da pesquisa. Né? Vamos iniciar então, repetir, mas com algumas informações adicionais. Modelo 1, a biogênese e o experimento de Urey Miller. Ou seja, aqui existe um quadrinho tentando explicar o que vai acontecer realmente um cientista ao estar nessa pesquisa, com essa visão, com essa linha de pesquisa nesse tema específico. Eu vou aumentar esse quadro aqui para podermos ler melhor. Em uma pesquisa fundamentada na origem, a biogenética da vida, dedicar-se-á tempo e esforços, elaboração de hipóteses ad hoc, ou hipóteses auxiliares, né, visando a construção de uma possível sequência de transformações bioquímicas, eventos evolutivos, substâncias simples, gerando complexas moléculas orgânicas para, finalmente, produzir um ser celular. Esse raciocínio vai estar presente na mente do cientista. Tá? Ele pode ir para o laboratório, elaborar experimentos muito mais sofisticados, e são realizados hoje em dia, do que aqueles inicialmente desenvolvidos por Urey Miller, mas ele vai estar com a sua mente voltada. Eu tenho que imaginar uma sequência evolutiva. Essa sequência está presente? Não. Então, aqui ocorre muita imaginação. Né? Então, eu tenho aqui, esses cenários imaginativos estão aqui, eu vejo aqui esse quadro, um mundo pré-biótico imaginário. Então, eu tenho aqui as moléculas inorgânicas, realmente, que estão na atmosfera, e mesmo nesse mar primitivo, né? Se imagina que isso existiu, isso aqui são um cenário imaginário, não existe nenhum lugar hoje onde isso está ocorrendo, mas eu preciso, o ser humano usa a sua inteligência, a sua capacidade de racionalização e inventa, imagina situações para chegar onde ele quer. Ele usa o raciocínio reducionista, procura pegar os sistemas conhecidos e vai reduzindo as suas substâncias realmente básicas, elementares, e a partir daí ele cria artificialmente uma síntese. E para ele, já que eu usei o raciocínio reducionista, o inverso, não é? Realmente o real ocorreu, a síntese ocorreu. Essa ligação síntese com reducionismo, se eu estiver ligando causas a efeitos conhecidos, tudo bem, mas as causas são desconhecidas. Elas são imaginadas aqui, ou imaginárias. Não é? Então aqui eu tenho as moléculas, os polímeros se formando, né, se protegendo, surge uma protocélula com poucas organelas. Isso aqui é pura imaginação. Michael Behe disse que isso aqui realmente não é ciência. Mas existem muitos textos escritos em revistas científicas, em anais de eventos técnicos científicos, procurando justificar isso aqui. São pessoas procurando conjecturar filosoficamente. Mas isso é travestido realmente com uma linguagem científica, com algumas coisas que funcionam hoje, reduz isso deve ter sido assim. Isso é construído de maneira... E muitos cientistas, de maneira tão sutil, que muitos cientistas não se dão conta de que realmente estão mais filosofando do que fazendo ciência. Bem, isso então é a visão evolucionista das origens. Agora vamos para o modelo 2, que é realmente uma visão diferente,
do mesmo assunto e utilizando a complexidade irredutível de Michael Behe. Vamos realmente tecer alguns comentários, o quadro é um pouco pequeno, vamos aumentá-lo. Um modelo construído com base na complexidade irredutível promoverá um estudo pormenorizado em outra direção. Eu não vou procurar construir etapas evolutivas, não é? Uma primeira etapa, segunda, eu não vou procurar imaginar essa situação. Simplesmente eu tenho essa situação, eu vou realmente estudar de maneira detalhada, né, e procurar compreender as funções de moléculas orgânicas nos seres vivos, como elas se interagem no contexto dos mecanismos mais amplos, essenciais para a manutenção da vida. Ou seja, essa visão para mim, ela tem uma conotação muito mais científica do que a anterior. A anterior é filosófica. Essa aqui não. Aqui não tem filosofia nenhuma aqui. Ou seja, quando eu pego esse quadro aqui, mapa metabólico, eu vejo, como está escrito aqui embaixo, uma extraordinária complexidade e interdependência funcional. Se você realmente puder ver esse quadro em detalhes, ver os vários mecanismos, as várias funções interagindo de maneira perfeita e harmônica, eu não vou procurar, segundo realmente aquilo que é feito pelos evolucionistas, de construir uma sequência de etapas. Qual que eu vou escolher? O que ocorreu primeiro aqui? E depois qual o segundo? E procurar criar uma linha de raciocínio, partindo de algumas substâncias mais simples, para chegar nesse quadro aqui. Isso é científico? Não. O que é científico é procurar entender isso aqui, procurar ver como isso aqui se interliga, né? E as funções realmente geradas a partir dessas moléculas, dessas substâncias que interagem. Qual é o efeito disso no metabolismo humano? Né? Isso é importante para descobrir, inclusive, uma solução para algumas enfermidades. Então, eu vejo que esse quadro é estudado na visão criacionista de maneira muito mais profunda e de maneira, eu diria, científica, muito mais apropriada. Não é? Então, perceberam a diferença? Como o cientista ele vai ter um encaminhamento diferente, um direcionamento diferente, se ele vai realmente para um campo, uma cosmovisão, ou em outra. Ele vai ser influenciado, de certa forma. Né? Vamos agora, então, ao modelo 3, no campo da evolução, geocronologia padrão. O que ocorre aqui é um total desprezo pela tafonomia. O que é tafonomia? Tafonomia, tafo, sepultura, né? Nomia, normas, regras, ou seja, o que estuda a tafonomia? É um ramo da paleontologia que procura identificar a causa-mortes de um fóssil, por que ele morreu, e quais foram as condições realmente que ocorreram ambientais para que ele fosse preservado e estivesse hoje muito bem conservado como um fóssil. Né? Esse estudo é desprezado, vou mostrar exatamente o que ocorre. Não é? Vamos aumentar aqui esse quadro explicativo. No estudo dos processos formadores das rochas, de acordo com a geologia convencional ou evolucionista, a idade radiométrica ou geocronologia padrão prevalecerá, conferindo extrema lentidão, milhões de anos, aos processos de formação das rochas sedimentares, com o seu correspondente conteúdo fóssil, semelhantemente ao verificado nos atuais fenômenos geológicos ordinários, ou seja, aqueles fenômenos que ocorrem lentamente hoje, não catastróficos. Será que um rio levando sedimento para o mar, a foz do rio Amazonas, o rio Mississippi, irá formar camadas com fósseis daqui a milhões de anos? Certamente que não. É só você ir lá e perfurar o que está lá, você vai encontrar radiolários, foraminíferos e algumas coisas realmente minúsculas que foram preservadas lá. Fósseis de peixes e outros invertebrados de maior porte, em fases iniciais, intermediárias de fossilização, você não vai encontrar. Alguma coisa ocorreu no passado que não ocorre hoje. Mas aqui existe toda essa racionalização. Segundo a evolução, isso deve ter acontecido. Né? Então, esse exemplo é bastante claro. Você está aqui nesse afloramento onde eu tive oportunidade de conhecer, né? Museu Nacional de Dinossauros dos Estados Unidos. Então, você vê os fósseis, como eles são encontrados na rocha. Tem um pedaço aqui imenso de fêmur e outros ossos espalhados num barranco. O museu foi construído em cima do afloramento, então você vê realmente os fósseis, como eles são encontrados na natureza. E boa parte está desarticulado, né? Alguns estão mais completos, mais bem preservados, mas eu vou mostrar claramente que, em vez de o cientista evolucionista procurar
entender como esses fósseis realmente foram parar aí, quais foram as causas que levaram realmente ele estar na rocha como ele está. Sabe o que ele é feito? Isso aqui, ó. Eu olho para cá, passo por cima da tafonomia e vou imaginar cenários. Vivendo calmamente, tranquilamente. Esse cenário é catastrófico, não tem nada a ver com isso. Bom, aqui tem vegetações, plantas de vários tipos. Se esses animais viveram aqui onde eles estão, então as plantas deviam estar aqui preservadas, fossilizadas. São ecossistemas incompletos. Eu não encontro realmente fósseis, material vegetal silicificado, fossilizado ou carbonificado, ou seja, carvão aqui, associado à vegetação que existia nesse ambiente. Esse ambiente é puramente hipotético, imaginativo. Como eu vou tirar esse cenário a partir disso aqui? Eu devia ter algo diferente. Então, eu fico nesse cenário, e os filmes aparecem aí, imaginando, não é? Até o comportamento detalhado desses animais. Eu não vou questionar a forma geral deles. Se parece muito com aquilo que eles foram realmente. Os achados de dinossauros, especificamente aqui no exemplo, foram encontrados muito bem preservados, com órgãos internos preservados, com a pele preservada. Então, eu creio que essa reconstituição desses animais, realmente, pode ser fidedigna. Agora, esse ambiente, extrair esse quadro a partir desse afloramento, eu confesso que deixa a desejar. A tafonomia está sendo desprezada. Bom, vamos para a outra visão, a visão não evolucionista, a formação Santana, onde tem inclusive dinossauros, né? Tanto répteis terrestres como répteis alados foram encontrados na formação Santana. Agora, notem a descrição do contexto científico de um cientista criacionista no campo da geologia. A concepção catastrófica da coluna geológica promoverá a identificação de muitas evidências nas rochas fanerozoicas. Quando eu falo em rochas fanerozoicas, eu vou explicar isso mais à frente. Faneros, visível, zoico, vida, ou seja, rochas que contêm seres fossilizados, né? Então são as rochas com fósseis, do Cambriano até o recente, né? Essas evidências apontam para eventos pretéritos rápidos e contínuos, dias, semanas e meses. Os milhões de anos, nós vamos ver, realmente nas aulas daqui para frente, eles estão presentes. Você quando vê realmente as rochas dos fósseis e vê algo parecido que ocorre hoje, ou seja, eventos catastróficos atuais, você consegue perceber realmente que os milhões de anos desaparecem. A formação Santana destaca-se como um exemplo notável de evento catastrófico pretérito, compatível com os atuais fenômenos, desastres geológicos extraordinários, não ordinários. Não? Catástrofes geológicas atuais pode constituir uma chave para o passado. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Então, o mesmo afloramento, como um cientista não evolucionista, como um geólogo realmente que olha esse afloramento, eu não vou pular realmente, passar por cima da tafonomia. Ou seja, nessa visão criacionista, existe uma valorização da tafonomia, ou seja, nós percebemos que houve uma mortandade em massa. Os animais que aqui estão morreram de maneira catastrófica, em grande quantidade. Então, qual o cenário que eu imagino que ocorreu antes disso acontecer? É esse aqui, ó. Eles estão vivendo tranquilamente, comendo, sobrevivendo num ecossistema, alguns são carnívoros, outros herbívoros, não. Isso aqui reflete um ambiente de soterramento. Soterramento contínuo, sucessivo, de animais, e que foram transportados de um lugar para outro. Né? Então, esse cenário que vem à mente. Isso aqui é muito mais fiel ao que eu vejo aqui do que aquela realmente conclusão obtida daquele cenário, daqueles ecossistemas que nós verificamos na visão evolucionista. Isso aqui realmente é muito mais factível, está muito mais próximo do real. Isso é mais próximo disso aqui do que aquele cenário. Agora, o que existia antes desse cenário fica muito conjectural. O que eu posso realmente, numa visão do passado, me aproximar exatamente isso. Bem, então aí estão os 4 modelos. Ao olhar esses dois, na biologia e na geologia, segundo a visão evolucionista, e ao olhar o 2 e o 4, na visão criacionista, eu percebo claramente uma superioridade inquestionável dos modelos criacionistas. Isso está bastante claro. Os cientistas mais valorizados na atualidade parecem defender a teoria da evolução. Haveria então alguma vantagem em ser um cientista criacionista?
eu creio que essa pergunta é interessante. Se olharmos hoje aquilo que é apresentado pela mídia, que é apresentado realmente pelos meios de comunicação, mesmo nos textos científicos, sejam livros, sejam análises de eventos, você vai ver um prevalecimento do modelo evolucionista. Se o cientista criacionista chega a algumas conclusões que contrariam realmente aquilo que está estabelecido, o status quo no campo da ciência convencional, ele não vai ter seu artigo publicado. Por mais convincente que seja, por mais que seja factível, ele realmente não será valorizado. Então nós vivemos realmente numa época onde você tem uma imposição, uma inquisição favorecendo realmente o evolucionismo. Mas nós vamos ter surpresas daqui para frente. E podemos hoje já perceber que existem muitos cientistas que estão realmente se desvencilhando dessa camisa de força e enxergando um pouquinho mais adiante e vendo que realmente existem muitas coisas que contrariam o evolucionismo. E deve existir explicações mais plausíveis para aquilo que vemos na natureza, no campo específico das ciências naturais. Então, mas será que realmente o evolucionismo é vantajoso? Ele é uma cosmovisão que favorece o desenvolvimento da pesquisa científica? Eu creio que o que prevalece seria a curiosidade humana, que independente da cosmovisão, faz as suas descobertas e procura realmente agir de maneira honesta. Mas a interferência do evolucionismo, para mim, é bastante prejudicial. E eu vou realmente terminar essa minha aula colocando algumas desvantagens do evolucionismo. E essas desvantagens, certamente, se fossem eliminadas, eu creio que haveria um progresso muito mais expressivo no campo científico, na área das ciências naturais. A visão ateísta da realidade, naturalismo metafísico, no campo da história natural, envolvendo a biologia, paleontologia e geologia especificamente, tem ocasionado muitos prejuízos nas atividades de pesquisa de cientistas evolucionistas, a partir de meados do século XIX. Dentre os fatores desvantajosos, citamos os que se seguem. Ou seja, é dificilmente alguém enxergar essas desvantagens. É porque realmente elas não foram esclarecidas ainda. Mas eu creio que daqui para frente, essas desvantagens irão aparecer cada vez mais. E ficará claro os graves prejuízos provocados pela visão evolucionista da realidade. Bem, um dos prejuízos, um retorno, para mim, retrocesso, das ideias ou narrativas hipotéticas e seu prevalecimento algo semelhante à perspectiva filosófica grega, em detrimento da realidade dos fatos. Ou seja, tem cientistas que se valorizam tanto cenários imaginários que é como se estivesse filosofando. Mas eles dizem, isso aqui é ciência. Como? Isso é muito prejudicial. É como se fosse um retorno. Em vez dos fatos serem valorizados, a experimentação, a observação, são as ideias, são os cenários imaginários, são as narrativas hipotéticas que prevalecem. Então, é como se estivéssemos voltando atrás. Com tanta dificuldade, a ciência se estabeleceu, a ciência moderna, com algumas concepções filosóficas sendo deixadas de lado, que foram realmente valorizadas durante séculos, e nós estamos retornando, alguns estão retornando realmente ao mundo das ideias. A confusão entre afirmações filosóficas e científicas, isso é feito continuamente. A valorização de evidências não científicas e insatisfatórias na compreensão das origens. Ou seja, é como você está favorecendo, valorizando o naturalismo metafísico como se fosse ciência. A não identificação de fortes evidências contrárias. É como se eu não enxergasse, se tivesse realmente algo impedindo de enxergar um plano real maior. A não realização de experimentos esclarecedores. Muitos experimentos podiam ser feitos. Por exemplo, um deles, que irei mencionar mais tarde, seriam experimentos visando realmente compreender a estratificação espontânea. Essa experimentação podia estar sendo feita nos laboratórios de geologia do mundo inteiro, com resultados fantásticos. A coluna geológica seria muito melhor compreendida se esses experimentos fossem realizados. Mas ninguém faz esses experimentos. Por quê? Eles produzem resultados rápidos e a geologia não trabalha com tempos curtos. Então esse bloqueio, para mim, é um forte entrave ao progresso científico. Ou seja, o evolucionismo é um claro obstáculo ao progresso do legítimo conhecimento. Isso para mim é muito claro. Por outro lado, eu diria que o criacionismo propicia vantagens. Vantagens que podiam ser mais, eu diria, claras e estarem sendo manifestadas de maneira mais visível. Mas por quê? O que acontece?
Bem, a visão bíblica da realidade, a existência de um Deus criador e mantenedor, incluindo a grande catástrofe e os seus efeitos, no campo da história natural, biologia, paleontologia e geologia, tem propiciado vantagens nas atividades de pesquisa de cientistas criacionistas. Mas essas vantagens acadêmicas poderiam ser bem maiores e mais frequentes, não fossem os bloqueios impostos pela Inquisição evolucionista nos últimos 150 anos. Dentre as vantagens do criacionismo, destacamos as seguintes. A continuação da benéfica motivação criacionista presente na vida dos pais da ciência moderna, cujas pesquisas científicas representam os maiores saltos científicos de todas as épocas. Como seria bom realmente se essa visão criacionista voltasse? Isso promoveria certamente o progresso científico. O reconhecimento tanto da eficácia como das limitações da metodologia científica. No criacionismo não existe cientificismo, né? Ou seja, e nem radicalismo bíblico. A ciência funciona muito bem, mas ela tem limites. E a mente do cientista não trabalha só nos limites da investigação científica. A mente do cientista faz perguntas que a ciência não respondem. Por exemplo, as origens. Todas as áreas, física, química, biologia, geologia, todo o campo das ciências naturais. Então, necessariamente, ele tem que reconhecer os limites da ciência. E ele vai utilizar, de maneira, eu diria, consciente e inadvertida, conhecimento não científico. No campo do evolucionismo, naturalismo metafísico. No campo do criacionismo, o conhecimento bíblico. No criacionismo, ocorre a valorização consciente do conhecimento bíblico, associado ou não ao conhecimento científico, na compreensão das origens. A construção de modelos sobre as origens são muito mais consistentes. E a realização de experimentos esclarecedores ocorre. Infelizmente, esses experimentos não são divulgados, não é? Porque eles contrariam o status quo da ciência convencional evolucionista. Ou seja, ninguém quer imaginar a possibilidade de algumas camadas, de alguns ritmitos, por exemplo, quando eu mencionei estratificação espontânea, terem se formados não através de mudanças sazonais, mas sim realmente um processo rápido, contínuo, quase espontâneo de compartimentação estratigráfica, no próprio processo de transporte. Isso pode ser verificado no laboratório, mas, infelizmente, não é feito na visão evolucionista. A nobre e vantajosa conjunção entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico, vantagens já suficientemente demonstradas pela própria história da ciência moderna, é a que melhor promove e enaltece a extraordinária inteligência humana e sua fantástica capacidade perscrutadora. A história da ciência mostra essa grande vantagem do criacionismo na vida dos maiores cientistas de todos os tempos. Nós vamos comentar sobre eles em nossa quinta aula. A visão criacionista da realidade favorece o predomínio do raciocínio coerente relativamente à racionalização tendenciosa, o desenvolvimento de uma filosofia mais profunda e, sobretudo, o verdadeiro progresso científico. Essas são as vantagens do criacionismo. Em minhas pesquisas científicas, eu acabei sendo beneficiado por essas vantagens. Espero que você, que me ouve, pense seriamente nisso. Você não precisa ser convencido em apenas algumas aulas, mas você tem que ter consciência de que modelo você está abraçando, como ele foi construído. Isso realmente tem implicações. Implicações em todos os campos, no campo científico, religioso, filosófico. Eu creio que é importante nós nos situarmos, que realmente você tenha sabedoria e discernimento nessa busca da verdade.